estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos lá, então. Eu vou trabalhar com a NVI, mais algumas escrituras na mensagem. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito com a mensagem, mas quem idealizou essa obra, um homem chamado Eugene Peterson, e ela ele se debruçou com um estudo profundo para trazer, sem tirar de contexto, sem tirar nada. Foi um trabalho minucioso para atingir esse resultado de uma linguagem tão contemporânea, que facilita o entendimento das pessoas. Então, pode usar. Eu não uso só a mensagem, mas de tempos em tempos, dependendo da necessidade, eu percebo o Espírito Santo me levando para alguma tradução que traga uma facilidade maior para se entender. Então, vamos usar um pouco mais nesse período, acredito, a mensagem. Olha só, sinceramente eu não sei se esse assunto vai parar por aqui. Não sei. Porque Deus tem me levado a orar muito sobre isso. Como eu disse, eu não sei se eu tinha dito a semana passada, mas se não, Ele tem me levado me chamado mais cedo. Eu normalmente já levanto cedo, meu despertador é para 5, mas Deus tem me chamado um pouco mais cedo. E isso tem sido muito bom. Exige um pouco mais do físico, diminui, mas o próprio salmista disse isso, né? Há um tempo em que você precisa dormir menos, comer menos. Isso não dura para sempre, mas há períodos e períodos. Então, a primeira coisa que eu faço é ir tomar a ceia, já em jejum, que é melhor. E então eu vou para a oração. E isso tem me levado a uma profundidade maior. Eu sei que Deus tem coisas grandes com a igreja, com o seu povo. Então, eu vejo a necessidade de um investimento maior, de uma busca maior. Eu venho ouvindo isso do Espírito, né? Ele quer que cresçamos. Não há como crescer se não nos aprofundarmos nele. É nos aprofundando nele. Então, a primeira palavra, nós vamos continuar. É interessante isso. Eu pergunto ao Senhor, qual é a palavra, Senhor? Continue falando de casamento. E, sinceramente, estou começando a achar que isso vai ser quase que o propósito inteiro, porque eu tenho um certo discernimento, uma intuição de que não vai parar. Porque o que acontece? Não adianta, a cultura ela vai pegando. Isso é um negócio que é uma cola. Então, porque você está com o celular, você assiste um negócio, você assiste outro. Você está falando com pessoas, você vai a um shopping, você vai a um mercado. Você tem uma frequência, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, palavras têm presença. E atitudes é a prova da consumação. Você acaba consumando tudo isso. E você vai pegando. E
E aí, o que acontece? As pessoas começam a se distanciar da verdade sem perceberem. É muito fácil você se distanciar da verdade. Aliás, o que é mais fácil é você se distanciar da verdade e, mesmo já tendo ouvido a verdade, criar uma mentira. E se apegar com base em sentimentos, em base em algo que você ouviu, que distorceu. Vamos lá, você pode querer tanto uma coisa que você pode colocar Deus naquilo. Você pode sentir algo tão profundamente que você pode enxergar Deus naquilo. Você pode acreditar numa mentira por querer aquilo e criar, o que eu venho falando muito, um Deus que é parecido com você. Um Deus, se você não conhecer a verdade, a mentira vai te controlar. Se você não se envolve com a verdade, não está ouvindo a verdade, se a verdade não entrar e não romper com esses paradigmas, essas fortalezas, você vai ficar com a mentira. E você vai criar, por querer muito, um Deus que pensa como você, que sente como você. É daí que vem aquelas expressões de eu não acho que Deus pensa assim, eu não acho que Deus se importa com isso, eu não acho isso, eu não acho aquilo. Ah, Deus me entende. De onde vem isso? De um Deus que você criou. Se você não conhece a Deus, a coisa mais fácil que tem é você criar um Deus. E normalmente esse Deus vai se parecer com você, vai pensar como você, vai ser muito parecido com você. Então, se você não conhece a verdade, você está destinado a um caminho de derrota. Que no final, você vai descobrir que você subiu a montanha errada, que você perdeu anos da sua vida. Gente, o que eu já vi de gente perder mais de 10 anos, isso eu estou jogando mais ou menos uma média, mas eu já encontrei pessoas com mais de 20 anos perdidos, acreditando. Elas botaram algo dentro delas, desalinhado de Deus, e elas acreditaram numa mentira. E é aquela história, Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Se você começar uma coisa, você tem que saber que Ele não vai concluir para você. Ele só termina aquilo que Ele começou. Mas se você não acreditar nisso, na verdade, você vai criar um Deus que vai assumir as coisas que você começou, você vai ficar lá acreditando, vai dar certo, não, uma hora vai dar certo. Eu já vi gente no caminho errado, inclusive usar essa expressão, não, é porque tem o tempo de Deus. E ali não tinha nada de tempo. O que tinha era uma pessoa desalinhada de Deus, esperando por uma coisa que nunca que ia acontecer. Nunca. Tem coisas que, se você não conhece a Bíblia, você vai acreditar numa mentira. Que uma coisa vai acontecer que não vai acontecer. Então, eu poderia trazer exemplos, mas eu vou gastar muito tempo aqui. Mas, por exemplo, há muitos anos, eu me lembro de uma mulher, eu estava no interior ainda. O marido envolveu-se com a outra mulher, essa mulher engravidou, e essa mulher, quando ela veio falar comigo, ela estava na igreja.
E sabe qual era a fé dela? O marido tinha voltado para casa, mas agora a fé dela é que aquela criança ia morrer. Porque aquilo estava errado, e aquela criança ia morrer. E ela acreditava, e ela orava por isso. Quando eu disse para ela, isso nunca vai acontecer. Não pela... Se fosse uma permissão de Deus, é uma coisa. Mas, com toda certeza, Deus vai preservar a vida dessa criança, porque se ela realmente morresse, você ia acreditar na maior mentira de que foi a sua oração. E Deus não responde esse tipo de oração. A mulher que esperava a morte do marido para se ver livre. O marido que desejou a morte da mulher e esperava dia e noite, e até pegou um versículo e se baseou naquilo. Então eu fico aqui contando coisas para você. Essa moça, ela sentou na minha frente, na minha sala, há muitos anos. E ela disse para mim, ela estava completamente apaixonada e envolvida com um homem casado, e ela tinha certeza dentro dela de que Deus havia falado para ela que ele, aquele homem, ia deixar a família para ficar com ela. Agora, eu não preciso contextualizar, eu não preciso aqui pregar essas coisas para você, porque só de eu contar, você já sabe que essas pessoas acreditaram em mentiras, não é? Eu preciso trazer um monte de escrituras para você e provar para você? Não, elas acreditaram em mentiras. Isso é impossível. E como muitas outras coisas que eu poderia contar para você, de pessoas que ficaram lá, paradas, com a vida parada, esperando, e algumas até usando o Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo, vai chegar o tempo, ainda não chegou o tempo de Deus para mim. E eu mostrar para a pessoa, não, isso não tem a ver com o tempo de Deus, é que você está desalinhada. Não vai acontecer. Não vai. Isso não vai acontecer. Quantas pessoas que saíram da igreja dizendo, Deus disse que o meu tempo findou, que é para eu abrir meu ministério, que é para eu fazer isso. Não deu certo. Por quê? Porque não era Deus. Porque se você não conhecer a Deus, o que acontece? Você cria um Deus parecido com você, e aí você ouve a voz das suas emoções e coloca Deus. Você diz, Deus sabe do meu coração, porque eu senti, um sentimento que não tem alinhamento bíblico, é um sentimento colocado com certeza, por Satanás, para te enganar, para levar você a perder sua vida, seu destino. Então, o ponto é assim, aliança é um negócio muito sério. A vida com Deus é um culto. É um culto a Deus. Eu já preguei sobre isso, que essa palavra, ela tem um sentido, né? O cultivar o jardim é a mesma coisa que culto, que cultura. É uma cultura, você adquire a cultura do reino, você cultua Deus, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Isso significa que a reunião aqui na igreja encerra, daqui a pouco ela encerra, mas o culto continua.
Porque a sua vida é um culto a Deus. A sua vida, ela tem que ser vivida em forma de adoração. Você continua, o culto continua. Na sua casa, no trânsito, você está cultuando a Deus. Quando nós entendemos que essa vida para Cristo é muito mais importante do que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, sabe? Muitas vezes, quando você tira o olhar do que você está sentindo, você coloca em Jesus, sua perspectiva muda. E você entende que você vai honrar uma aliança, nem que seja assim, por um único motivo. Você não tenha nenhum outro. Porque você quer Deus e você quer honrar a Deus. Eu espero que você tenha muitos outros motivos. Mas se você não tiver mais nenhum, esse é suficiente para levar você a honrar uma aliança. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, eu falei um pouco a semana passada, e se você juntar a palavra da semana passada com essa, e não sei mais o que vem por aí, você vai montar tudo que você precisa, uma estrutura para ter uma vida gloriosa. Porque eu acredito, o discernimento que eu tenho, é que algumas pessoas, elas não estão entendendo qual é o foco, qual é o problema delas, qual é a raiz do problema delas. Alguns homens que estão, por exemplo, com um problema financeiro, mas que também pode ser mulheres, porque eu vou ler a outra escritura, eu oro, mas se você trata mal a sua esposa, você cuida mal da sua família, suas orações, como está, leia na mensagem, fala desse jeito, suas orações não passam do teto. Ou seja, você não vai ter resposta. O marido que você é para a sua esposa, o pai que você é para a sua família, vai determinar se suas orações serão ouvidas ou não. Então, algumas pessoas estão lá, a minha vida financeira não vai. Eu não sei, eu faço tudo, eu estou dizimando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas talvez você não tenha consideração com a sua esposa. Você não tem amor pela sua esposa. Você não está cuidando dela como ela deve ser cuidada. Você não está honrando. Talvez você é grosseiro, é mal educado, ou é um egoísta. Você quer arrebentar com a sua vida? Xinga a sua mulher. Ofende ela. Você sabia que você é o cabeça dela e que a unção vem da cabeça? E que eu li para você a semana passada, não vai dar para ler tudo isso de volta. Então, vai lá na semana passada. Você, como Cristo extrai o melhor da igreja, a Bíblia diz que você tem obrigação de tirar o melhor, extrair. Está inclusive na mensagem desse jeito, extrair o melhor da sua esposa. Você tem que... você pega a palavra, não é o que você sente, não é o que você quer, é o que está escrito. Então, se você não respeita, você é grosseiro, você não se importa com as necessidades dela, você não extrai o melhor dela, você vai travar. Você é egoísta, você usa. Você não pode transformar sua mulher na sua mãe. Sua mãe é sua mãe.
Sua esposa é sua esposa. Você não pode descarregar nela aquilo que é dever seu. Ela faz, ela dá conta, ela se vira. Espera aí, você tem a sua parte, você tem que ir lá fazer. Então, o que acontece quando um homem não ocupa o lugar dele? Ele trava a vida dele. E tem homens que estão com a vida travada pela maneira como eles tratam as esposas. O desrespeito, as grosserias, o egoísmo. Se tem um negócio que vai amarrar a sua vida, é o egoísmo. Você não se importa com ela. A Bíblia mesmo está dizendo aqui, ó, escuta, olha como uma parte mais frágil. Você não pode fazer do jeito... Ela tem um pai eterno. Você não vai tratar a minha filha do jeito que você quer e sua vida vai fluir maravilhosamente bem. Não vai. E aqui dá assunto. Mas eu não... só você abriu o leque. Você sabe, a pessoa sabe o que ela pode estar fazendo errado. Ela sabe. Não adianta uma pessoa dizer assim, eu não sei onde eu estou errando. Mas, gente, você tem o Espírito, você tem a palavra, você tem uma consciência. Então, se espera que um homem seja o cabeça, a autoridade. Aí, muitos querem autoridade sem responsabilidade, igual foi com Adão. Isso não dá certo. Por mais forte que a sua esposa seja, não existe uma mulher, a não ser que ela é maluca, tem toda, hoje nós vivemos num tempo maluco, mas uma mulher normal, qualquer mulher normal, uma pessoa que é normal, ela não vai ter problema nenhum em se submeter a um homem de verdade. Pode perguntar para qualquer mulher. Quando uma mulher não se submete a um homem? Quando ele não é a representação de Cristo. Ela acaba não confiando nele, ela não tem segurança de que ele pode guiar bem a família. E, inclusive, é prudente que ela não deixe um homem que não sabe guiar nem a vida dele, guiar a vida dela também, porque vai todo mundo para o buraco. Agora, é para viver essa coisa desequilibrada? Não. Então, aqui dá assunto, mas vamos para as mulheres. Uma esposa exemplar. Eu poderia dar N referências. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Uma mulher exemplar. O que é uma mulher exemplar? Uma mulher que honra suas responsabilidades. Ela sabe o que cabe a ela e ela cuida. O que é uma mulher exemplar? Ela não é uma goteira, ela não é uma chata, uma insuportável que fala dia e noite na orelha de uma pessoa. Porque isso é insuportável. Você quer matar tudo, seja o que a Bíblia fala, não é Cleo, não. O que a Bíblia fala, goteira, pique, pique, pinga, 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 pinga na cabeça da pessoa. Você vai afastando de uma tal maneira que esse homem, ele começa a tomar pavor de você. Ele não quer te ouvir. Você não me ouve. Por quê? Agora, olha só. Ela é mais valiosa que o rubis, uma mulher exemplar, que tem a palavra certa na hora certa. Este homem pode contar com ela. Seu marido tem plena confiança nela. Uma mulher exemplar, ela é de confiança. Esse homem pode desabafar com ela, que ela é incapaz de jogar na cara dele. Ela não vai jogar aquilo.
Ela não vai. E nunca lhe falta coisa alguma. Ela supre. Aquilo que cabe a ela, ela supre. A casa dela vai estar em dia, as coisas vão estar em dia. Ela é responsável. Ela, agora, essa escritura, ela é violenta. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Ela só lhe faz o bem. E nunca, nunca, a palavra não é minha. Nunca, nunca o mal. E ainda para completar, tem todos aqui. Dias. Todos os dias da sua vida. Não tem dia difícil, não tem um dia estressante, não tem a TPM, não tem um trânsito difícil, as crianças que deram trabalho o dia todo, algo que aconteceu, não tem. Ela sempre, ela só lhe faz o bem. E nunca, e nunca, e nunca, e nunca, e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, todos os dias daquele homem, ele sabe que ele tem uma mulher que ele pode confiar, que só vai fazer o bem a ele enquanto ele viver. Ela é de confiança, ela é honesta, ela é íntegra, ela fala a verdade, e nós vamos crescer um pouquinho nisso. Ela é incapaz de fazer o mal a esse homem. Ela é incapaz. A despeito das escolhas dele, a parte dela ela cumpre. Ele pode estar errando feio no primeiro AP do 3,7, e por isso que a vida dele não vai. Mas a parte dela, de Provérbios 31 aqui, principalmente o versículo 12, o 10 ao 12, ela está cumprindo fielmente. Ele tem plena confiança nela. Se tem uma coisa que uma mulher de Deus tem que ter, é essa honestidade. Que aquele homem olha para ela e sabe o que esperar dela. Ela é de confiança. Essa mulher é de confiança. Seus filhos, você continua lendo o texto, seus filhos olham, a família inteira olha para essa mulher com um olhar de admiração. Leia o texto inteiro que você vai ver. E tem uma segurança. Uma segurança na integridade, na honestidade dessa mulher. Todos confiam nela. Seu marido confia nela. O que ela fala é a verdade. As atitudes dela são honestas, corretas, íntegras. Aí o que acontece? As pessoas, quem já não leu o Provérbios 31? Muita gente já leu. Muitas mulheres, duvido que alguma não tenha lido aqui. Só que é assim, ó, lê, mas não lê, e vai passando por cima. E às vezes está perguntando por que eu estou tão mal, eu tenho uma angústia, eu tenho uma insatisfação, minha vida não vai bem, minha vida profissional não vai bem, porque essa mulher, que você continuar lendo, essa mulher, ela é empreendedora também. Mas ela não descuida da casa dela por nada, está bem cuidada a casa dela, mas ela é empreendedora. Ela é uma líder. Quem nunca leu esse texto, você fica encantado com essa mulher. Mulher líder, mulher empreendedora, mas a casa dela vem em primeiro lugar.
E o marido dela, você fica lendo o texto e pensa, onde é que está esse homem? Parece que ele não faz nada. Ele faz, a Bíblia fala que ele está sentado à entrada da cidade, entre os nobres da cidade, onde ele é altamente honrado por ser casado com ela. E a mulher trabalha aqui que ela levanta, o sol não nasceu. Você já leu o texto, né? Antes de todo mundo. Então ela só lhe faz o bem. Nunca o mal. Todos os dias da vida dela. E aí você pega esses dois textos, você para, você pensa, meu Deus, isso está aí. Está na Bíblia. E a minha vida pode estar assim, totalmente bagunçada, e eu estou achando que o meu problema é esse, meu problema é aquele, meu problema é aquele outro. E talvez até o problema que você acha que é hormonal é a falta de cumprir com isso aqui. Não, porque eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma tristeza, eu tenho isso, aquilo. A palavra de Deus cura tudo. Eu sei porque eu lido com pessoas, queridos. Eu já vi gente sendo curada só por obedecer o que está escrito. O problema dela era espiritual. Quando ela passou, quantas pessoas que eu vi, um ajuste que a pessoa fez na vida, mudou a saúde, mudou o financeiro, mudou a questão com filhos. Planejamos muitas coisas. Queremos chegar a um lugar, planejamos, nos preparamos, mas a maioria não planeja o destino daquilo que a Bíblia apresenta como a maior e mais importante decisão da nossa vida. Apenas perde só para o seu encontro com Jesus. Apenas receber Jesus como nosso Salvador vem primeiro. Deus escolheu Abraão para levantar uma nação, por uma razão. Olha a razão. O Senhor sabia que Abraão ensinaria os descendentes dele as leis do Senhor. Está escrito lá, em Gênesis 18. Deus procura pessoas que entendem que a aliança que ele começou com elas não vai terminar com elas. Deus procura pessoas que entendem. Que não vai parar em mim. Tanto que a Bíblia fala que ele é um Deus geracional. Fala muito filhos dos filhos, filhos e netos. Porque se eu faço um trabalho mal feito com os meus filhos, eles vão fazer um trabalho mal feito com os filhos deles. E isso vai se estendendo. E tem gente que não entende e vive de uma forma tão egoísta, como se o negócio fosse ele e acabou. Não, não. Deus escolheu Abraão exatamente porque ele viu em Abraão que não ia parar nele. Que Abraão tinha essa cabeça. Que não ia parar nele. Ele diz, o que é que o Senhor diz? Eu quero um povo da aliança. Pessoas que entendem que não é só sobre elas, mas que vai estender a bondade dele para milhares de anos. Pessoas que passam adiante, que respeitam tanto a relação delas com Deus e a aliança que elas fizeram. A palavra aliança aparece no Velho Testamento mais de 200 vezes e 30 vezes, mais de 30 vezes no Novo Testamento. E testamento é a palavra aliança em latim. Aliança afeta milhares de gerações. O que acontece entre duas pessoas privadas afeta os filhos, os descendentes,
há impacto no seu legado e na sociedade, e, consequentemente, nas nações. Por quê? O filho que eu estou criando hoje, amanhã, ele pode ser o presidente de uma nação. E os valores que eu passei para ele, você conhece muito bem. Os valores que uma pessoa recebeu na casa dela, quando você dá poder a ela. Uma criação mal feita é um problema que vai se estender por gerações e pode afetar uma sociedade. Pessoas, pode ser, aquela pessoa pode ser uma influência que vai destruir com muitas vidas. Como nós temos aí histórias e histórias. Não, a sua história não é só sobre você. Não para em você. A sua vida afetará todos que você entre em contato. Sim, a sua vida afeta todos que você entra em contato. Todos. De alguma maneira você terá um impacto. Você tem o poder de mudar uma atmosfera para bem ou para mal. O que você sente, o que você pensa, tudo tem presença. Sua história é mais do que vocês dois como casal. Você que é casado. E que não importa se você é solteiro. Você tem que aprender. Isso tudo está te ajudando para você entrar muito bem caso escolha pelo casamento. Porque se não escolher, você está se escolhendo como um crente, ser um eunuco, viver só pelo reino, como Paulo falou também. Deus não criou o casamento para que você sobreviva, para que vocês sobrevivam. Ou Ele não quer que você fique só para... Sim, fique, se o motivo é só para não profanar a Deus e honrar a aliança, já está muito bom, mas não é isso. Não é a ideia. Ele fez e chamou o casamento como algo muito bom. É algo bom. Foi Ele quem disse, Deus nunca errou. Ele criou para o casamento para um propósito divino, abençoado e multiplicador de bênçãos. Como nós lemos a semana passada, precisamos manter o espírito do casamento e crescer dentro da grandeza do casamento. Deus está trabalhando para que você saia com a visão mais ampla do seu casamento. E viva dentro do espírito do casamento, a grandeza do casamento, para que a sua vida não seja travada. O objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, nós temos que fazer algumas perguntas. Nossa vida tem glorificado a Deus? Nosso casamento glorifica a Deus? Nossa família glorifica a Deus? Nosso lar, nossos vizinhos e parentes estão sendo glorificados, encantados e inspirados e abençoados pelo nosso lar, como nós conduzimos, o nosso lar glorifica a Deus? Nossa imagem está glorificando a Deus, como nós nos apresentamos? O nosso estilo de vida glorifica a Deus? Qual é o objetivo de Deus para o casamento? Que cresçamos.
Deus quer que deixemos o processo do casamento nos transformar. Ele não está à procura de bebês para povoar a terra. Ele quer pessoas maduras, capazes de glorificá-lo. Adquirimos através do casamento mais a natureza de Deus, mais da imagem de Cristo. Nós nos aprofundamos nisso, chegamos mais perto da imagem de Cristo. O casamento, esse é o problema de se casar sem entender o que é o casamento. É uma união espiritual, que a Bíblia chama de um mistério, que eu li ainda semana passada. Normalmente as pessoas casam, a maioria, pensando na parte física, sexual, que faz parte, mas até nisso eles não entenderam que sexo é espiritual. Paulo disse, se você se deita com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Hoje já é comprovado que é possível encontrar numa mulher, através no DNA, em exames que se fazem de DNA, os parceiros que ela teve. Ficou nela. Pode buscar, vai estudar isso aí. As pessoas acham que é um negócio assim, vou lá, fico com alguém, casual, não sei mais quem você é. Não, isso te marcou para sempre. Os homens desrespeitam a semente que Deus deu a eles e jogam em qualquer lugar, de qualquer maneira. E muitos pais nem sequer ensinam os seus meninos a seriedade que é essa semente. Ou seja, nós não estamos aprofundados na palavra. Nós estamos vivendo meio que assim, sabe? Um pouco de Deus e muito do mundo. A cultura, a cabeça, a visão é de romance, é de Hollywood, não é bíblica. Muitos não têm uma visão bíblica, um estilo de vida bíblico, um casamento bíblico. O casamento é a representação de Jesus com a igreja. Jesus é o noivo, nós somos a noiva, é um mistério, disse Paulo. Envolvidos neste mistério está o mistério de se tornar uma só carne como marido e mulher. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua. Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. O que acontece muito dentro do casamento? Se fala às vezes a verdade, mas não em amor, é por isso que tem problema. A verdade tem que ser dita, mas com amor. É onde as coisas não dão certo. Às vezes tem verdade, mas não tem amor. E também não adianta ter só o amor e não ter verdade, porque um precisa falar com o outro a verdade, o que está acontecendo. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. O que eu li?
Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade, é o que a gente vê aí. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo? Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade? Ele fala, eu creio que vocês foram instruídos, bem instruídos na verdade. Exatamente como a temos em Cristo. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus. Como que Deus planejou? Coisas bagunçadas? Desalinhadas? Não. Planejadas por Deus. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Porque se não muda aqui dentro, esqueça. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Perdoar é sempre o caminho para uma vida bem-sucedida. Aliás, não eu, Jesus falou, se você não perdoa, você não é perdoado. Gente, a primeira vez que eu li isso aí, eu tive uma mistura de choro, de indignação, de revolta, de medo. Eu nem sabia dizer o que eu estava sentindo, era tudo ao mesmo tempo. Porque eu pensei, peraí, eu inicialmente achei que era uma injustiça. Mas era a minha cabeça imatura. Se você não perdoa, você não é perdoado. E quando você apresenta, mas essa pessoa, mas essa pessoa, mas essa pessoa, Jesus vem e diz, e você? Eu te perdoei. Olha o que eu passei naquela cruz. Perdoar é sempre o caminho para uma vida bem-sucedida. E falar a verdade em amor. Após ter perdoado, porque se você não perdoa, você nunca vai conseguir falar a verdade em amor. Você vai querer vingança mesmo, sangue. Porque sem perdão você não vai conseguir. Não consegue mostrar amor. Você até consegue falar boas verdades. Eu vou lhe jogar as verdades que você precisa ouvir. Mas não tem amor naquilo. E aí a coisa fica pior. Se não tem amor, vai ferir ainda mais e vai alimentar mais ofensa dentro de você. Porque à medida que você vai falando, você vai ficando com mais raiva ainda. Muitos sabem fazer a parte da verdade, mas sem o amor. E é por isso que as coisas não se resolvem.
E amor não é sentimento. Então, você fala a verdade em amor, e amor não é sentimento. Amor é uma atitude correta, digna, de você olhar para o outro e se colocar naquele lugar também, né? O que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro, porque Jesus falou isso. Falamos a verdade em amor. É dessa forma que as pessoas vão se curando do egoísmo e do autorcentrismo. Porque à medida que você vai falando para aquela pessoa a verdade com amor, ela não tem como fugir. Ela é confrontada. E ela vai se livrando desse egoísmo, desse egocentrismo. Ela é o que eu quero, é o que eu penso, é agora. Ela vai mudando. Por quê? Porque tem verdade e tem amor. Entramos no casamento como um minério tirado da terra. O ouro, quando é tirado da terra, vem cheio de impurezas e precisa do fogo para trazer as impurezas à superfície. O casamento traz as impurezas à superfície. O casamento traz essas impurezas. Tanto que é muito comum. Às vezes tem gente que fala, tem que namorar muito tempo, outros, não vejo. Eu vou te dizer uma coisa, a minha experiência, lidando com pessoas e com muita coisa, a minha experiência é uma. Eu já vi gente namorar, tá ali há muitos anos. Muitos anos, assim, 4, 5 anos. E casar e dizer, eu não sei quem é essa pessoa. Porque o casamento, a convivência, o dia a dia, ele traz as impurezas para cima. Então, assim, na minha visão, casamento é uma decisão. Você tem que ensinar para a pessoa no que ela está entrando. A partir daí, tanto faz, se é muito ou pouco. Ela vai ter que fazer valer aquilo de um jeito ou de outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, essa história, quando eu vejo alguém batendo naquilo, tem que namorar não sei o quê, eu falo, olha, não passa a sua experiência para os outros, não. Porque a gente que lida no dia a dia com gente, e tem família, e tem um monte de coisa, a gente sabe que tanto faz. Tudo bem, eu conheci mais, mas eu tenho, não é um caso isolado, não. São muitos. Da pessoa dizer, não, isso eu não conhecia dele, isso eu não conhecia dela, eu nunca vi, eu não sabia isso. Porque o casamento ele traz, é uma convivência, um dia a dia de duas pessoas que vão ter que agora, por causa, com Jesus no centro, alinhar. O casamento é como entrar numa fornalha. E é aí que as impurezas, que as nossas impurezas começam a emergir. Paulo disse, não é palavra da Cléo, não, Paulo disse que o casamento traria desafios. Os tais terão tribulações na carne, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso, porque ele disse, fica solteiro, vai cuidar da obra. Mas se você não sabe ficar em santidade, então casa. Leia todo o texto que você vai ver. Então casa. Então você casa. Porque senão você vai estar em pecado. Ele falou, eu queria poupar vocês disso, porque vocês vão ter tribulações na carne. Vocês vão ter desafios. Na mensagem diz assim, você está casado? Permaneça casado. Não está casado? Não se case. Mas se vier a se casar, não comete pecado. Se vier a se casar, não comete pecado. Porque se for para você ficar solteiro pecando, então você casa. Ou você fica santo,
se faz eunuco e vai viver para o reino, ou você se casa e vive o casamento. O que estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais. Numa época já estressante demais, eu queria poupá-lo disso, mas você quer casar, casa. Paulo não está dizendo, ele não está indo contra o casamento, ele está dizendo a verdade. O casamento vai trazer tribulações na carne. E eu não sei o que acontece com algumas pessoas, que ninguém está bom. Eu já encontrei gente que já casou não sei quantas vezes e nenhum está bom, mas nunca vai estar, meu filho, minha filha. Porque você está procurando um negócio que não existe. Você está procurando um negócio que não existe. Alguém que eu não sei, se assistiu muito Hollywood, filme de romance, você idealizou um negócio que não existe. Tem que ter renúncia, respeito, e aí cada um trabalhar por admiração. Por isso que tem que ter uma sabedoria para se conduzir um casamento, porque a convivência já desgasta. Eu sou muito a favor de alguns cuidados, sabe? É a minha visão, e isso eu ensinei em casa. Eu penso que tem coisas que são muito pessoais, que não tem que ir para o cônjuge, que não tem. Eu sou a favor de cada um ter um banheiro, por exemplo. Mas se você não tiver, que pelo menos tenha critérios, sabe? Eu penso que isso desgasta, e assim, por lidar, por ouvir mesmo. Parece que é uma cumplicidade tão grande, uma intimidade tão grande. Não. Aquilo vai pesando. Esse ouvidinho aqui já ouviu muita coisa, tá? Já ouviu muita coisa. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes, eu já ouvi homens que eram covardes, de eu falar, cara, larga de ser covarde, você tem que falar para ela a verdade. Do cara perdeu a atração porque a esposa soltava pum perto dele. Eu falei, por que você não falou isso para ela? Ai, não tenho coragem. Rapaz, não, meu filho, seu casamento está acabando. Ah, não tem mesmo, não tenho graça com ela, não. O problema é que ele perdeu, ele estava meio enojado, e ele não tinha ninguém, não, ele perdeu mesmo, foi por causa disso. Porque ele disse que a mãe dele era uma senhora, uma mulher muito, assim, discreta, ninguém nunca viu isso, o pai, a mãe, nunca muito correta nisso, muito, né? Ele disse, eu nunca vi minha mãe botar a mão no nariz, ir no banheiro, nem sabia que minha mãe ia no banheiro. Eu fui saber que essas coisas aconteciam, ele falou sério, ele falou, eu não sabia, eu nunca vi minha mãe no banheiro. Não, eu sabia que a minha mãe ia no banheiro, mas eu acho que ela entrava, tomava banho, fazia, quando ela saía, estava pronta. Aí ele casou com a mulher ia no banheiro, fazia com a porta aberta, não sei o quê, foi matando, e cada um tem uma cultura. Eu vim de uma cultura também bem assim, meu pai, ninguém sabia que meu pai ia no banheiro. Meu pai era aquela pessoa que ele entrava para tomar banho, o que acontecia ali era um negócio que só ele e Deus. Você achava só que meu pai tinha ido tomar banho. E até hoje ele é desse jeito. Ele é tão cuidadoso. Então eu tinha uma admiração pelo meu pai. Por vários pontos. E esse também. Aquela pessoa, ele estava sempre muito arrumado, limpo, perfumado, e ele foi um homem muito bonito, e ele tomava o banho dele, entrava, ninguém sabia o que meu pai fazia. Eu vi o meu pai, era uma pessoa de mania de lavar a mão, até hoje ele eu até herdei muito dele, nessas chatices assim, de ser mais nojenta e tal, mas meu pai é muito pior do que eu, meu Deus do céu. E a minha mãe também, minha mãe me ensinou
essa coisa, né? Muito discreta, ter uma vida mais discreta. Isso nunca, isso nunca. E não precisa nem ensinar, o próprio jeito deles ensinava. Eles tiveram, meu lar teve várias, nossa família, nós tivemos várias situações, mas esses não. Não. Então, quando você casa com uma pessoa, a família do Osmar já era mais relaxada, era mais à vontade. Então, eu já tive que ir botando ordem, a dizer, não, isso aqui não dá, não. Isso aqui não, isso não, isso não, isso não. Não. Nem tente. Não vai dar certo. Não tente. Nessa época eu ainda não entendia a paz do amor. Era só da verdade mesmo, entendeu? Então, era da verdade. Então, assim, não. Era muito não, porque era uma outra cultura muito diferente da minha, nessa questão. Então, teve que ter um ajuste nisso e entender. Isso não funciona, não vai dar certo. Tem que ter conversa. Bom, isso dá muito assunto. Mas o que eu digo é, tem tribulações na carne. Eu não. Paulo diz, tem tribulações na carne. Tem dificuldades que você vai ter que enfrentar. Eu dei isso que parece engraçado, mas abre o leque. Cada um tem um humor, tem um temperamento, tem um jeito de ser. E agora, você está dentro de uma aliança. E é uma aliança que você fez com Deus e com os homens. E Deus espera que você honre. Porque Ele quer que você entenda que não é um negócio que vai parar em você, mas vai afetar. Então, Paulo disse isso. Então, o que a palavra nos ensina e nos leva a desejar? Espera aí. Você quer ou não quer ser moldado à imagem de Cristo? Quando você vai entendendo isso, então você fala, não, eu quero ser moldada à imagem de Cristo mais do que estar certa. Até mais do que ser feliz. Porque nem sempre você vai estar sorrindo de orelha a orelha num casamento. Os desafios serão muitos. Porque os desafios do casamento não são divertidos, mas levam ao crescimento e à grandeza. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. O que isso quer dizer? Eu não posso perder o alvo de vista. Então, qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo da nossa vida, gente? Honrar a Deus. É Cristo. Honrar a Deus. Aquele fim jubiloso com Deus, ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês. Sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Então, eu mantenho os olhos em quem? Em Jesus e não no meu cônjuge. Porque se você ficar olhando para o seu cônjuge, você entra na carne. Se você olha para Jesus, você caminha no Espírito. O seu foco é Jesus, é por amor a Jesus. O seu foco é Jesus. E é onde você encontra a graça, a força, o ânimo, a motivação.
Então, o seu foco não é o seu cônjuge, nem você mesmo. Sempre Jesus. Você não está focado em você, nem no seu cônjuge. Você está focado em Jesus. Jesus começou, eu li para você, e terminou. Qual é a mensagem que nós recebemos? Que nós precisamos viver assim, ir até o fim, para agradar a Deus. Jesus olhou além da cruz. Ele olhou para nós. Então, nós precisamos fazer o mesmo. Olhar além de nós. Declarando o fim desde o princípio, desde tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo, meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. O que isso quer dizer? Ele vê a obra terminada, ele conhece o fim antes mesmo de começar. E o propósito que ele tem, ele vai cumprir. Precisamos declarar o fim no começo. Preste atenção nisso. Deus tem uma missão e planeja como cumpri-la. Ele nos ensina a viver dessa forma. Ele tem uma missão e ele nos ensina. E ele nos ensina a viver assim. Muitos estão focados no começo. E Deus nos ensina a focar no terminar bem. Porque já no começo, o que eu iniciei essa palavra? Falando de planejamento. O objetivo de cada um deve ser trabalhar e cooperar com Deus para terminarem bem como casal. Mais unidos, cúmplices e com um amor profundo e sincero. E precisamos resistir a tudo e a tudo mesmo que tente impedir o atingir este objetivo. Presta atenção, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ganhar o mundo e perder sua família? Perder seu destino? Como é que você julga uma corrida? Como começa ou como termina? Como termina. Então, muitos começaram mal. Mas hoje eu vejo gente lutando para terminar bem. E vão terminar em nome de Jesus. Hoje é dia de planejarmos. De fazer aquilo que nós não fizemos lá. Que você não fez. Você vai se levantar daqui para frente. E o diabo, que até hoje teve poder nessa área na sua vida, você não vai mais deixar, você vai derrotá-lo. Inclusive você que quer casar, você que já perdeu um casamento e deseja viver isso ainda, mesmo depois de estar ouvindo todas essas mensagens. Você diz, não, é tudo que eu quero na minha vida. Então, você agora está sabendo como fazer. O planejar. Porque assim, hoje é dia de planejarmos, de construirmos um belo projeto para o nosso casamento ou o seu futuro casamento. Fazemos a planta para construirmos uma casa, não é? Há projetos para móveis. Quando você fez seus móveis planejados, você não foi feito um projeto? Alguns até contrataram um decorador que fez um projeto, mas se você não tinha um decorador, você idealizou, você ficou lá, você botou, tirou, trocou de lugar e viu até encontrar e ver, agora está harmônico, está bonito.
Há planejamento para iniciar um negócio? A pessoa planeja, a pessoa pensa, a pessoa faz. Muitos já compraram ou adotaram um cão já com adestrador. Já contratou adestrador para saber lidar com o cão. Agora, você imagina as nossas preocupações. Nós fazemos projetos para um monte de coisa. Projeto para um negócio, projeto para isso, projeto para aquilo. Tem gente que eu sei que fez o projeto da festa do casamento, mas não fez do casamento. Nunca pararam para estabelecer metas, objetivos para aquele casamento. Ó, isso cabe, isso não cabe. Nós vamos falar de visão. Eu vejo gente que nunca parou para planejar, nunca projetou metas, objetivos para a coisa mais importante e sagrada que é o casamento. Que é o que pode, inclusive, um negócio, dependendo da maneira que você age, você pode perder seu destino. Você pode alterar o destino dos seus filhos. Porque é impressionante o que acontece com você, a tendência é repetir. A guerra que você não vence, seus filhos vão ter que lutar. Se eles não tiverem força, o que vai acontecer? Vai repetir com eles. A história vai se repetir. Gostaria que não, queridos, mas infelizmente são leis espirituais, não sou eu que mando nisso. São leis. Muitos casamentos falham por causa de expectativas irreais. A pessoa já entra no casamento com expectativas irreais. Por falta de visão, falta de planejamento, falta de compromisso com o processo e com a visão como um todo. A visão determina tudo. E a primeira coisa que a Bíblia manda é, para você hoje conseguir fazer isso, você tem que deixar o passado. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, você não vai conseguir. Você vai ter que deixar. E tudo isso só tem um jeito para conseguir isso, perdão. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, que é esse trabalho que Deus está fazendo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando de velhas histórias. Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. Eu sei que Deus vai. No final desses trabalhos, eu não tenho dúvida que pessoas estão mudando. E o que não mudou a semana passada já vai mudar aqui. E semana que vem, se tiver mais. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Suas famílias podem não ter tido bons resultados. Eles podem não ter conseguido vencer as guerras, mas você pode se levantar hoje, decidido a vencer essas guerras. Eles podem não ter dado bons exemplos, mas vocês podem mudar isso hoje. Hoje é dia de decidirmos o nosso futuro. Como é que vai ser a partir de agora? Como vamos terminar no casamento, na saúde, no financeiro, na relação com os filhos? O que o Senhor disse? Escreva a visão. A visão determina tudo. A visão determina o que entra e o que sai. O que cabe e o que não cabe. A visão estabelece uma disciplina por causa da visão. Qual a visão que eu tenho para o meu casamento? Qual a visão que eu tenho para a criação dos meus filhos? Qual a visão que eu tenho para o meu financeiro? Qual é a visão? Quando você tem uma visão
você já entende, não, eu não quero ser uma pessoa endividada, então não vou gastar mais do que eu ganho. Não, eu não quero divórcio na minha casa. Então, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos ter uma vida de casal, nós vamos ter o nosso diálogo, nós vamos... Não, quando percebermos que está vindo para uma direção de desrespeito, nunca vamos admitir desrespeito dentro da nossa casa. Nunca. Não vou permitir isso aqui. Não, eu não vou ameaçar. Eu já disse para vocês que uma coisa, isso assim, eu sabia. O Osmar, quando estava estressado, alguma coisa, eu vou embora, eu vou fazer isso. Eu nunca na minha vida disse, vou embora, vou divorciar, vou fazer isso, aquilo. Nunca. Por quê? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Não porque eu não queria fazer. Não é nada disso. Porque eu tinha que... E olha que eu sempre tive um temperamento mais estourado, hein? Mas eu tinha um respeito, eu aprendi isso. Que se eu falasse um negócio, ele tinha que aprender. Tanto que todas as vezes que eu falei, pô, Osmar, quando eu falei tal coisa, ele sabia. Ele podia até desconfiar, duvidar. Não vai. Ele podia saber, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. E isso você pode perguntar para meus filhos, pode perguntar em casa, todos, eu vou cumprir. Então eu penso, porque eu fui entendendo isso, que a palavra ela é muito séria. E você não pode cair em descrédito. Uma coisa que eu sempre achei horrível, pessoas que pedem perdão sem parar, sabe, gente, me desculpa. Isso é outro negócio. Para eu vou até o limite que eu sei que eu não vou ter que pedir perdão. Porque pensa uma pessoa que não está nem um pouquinho disposta a ter que cair numa cilada dessa e depois ir lá. Me perdoa. Não. Eu prefiro calar, engolir, recuar, ficar quieta, mas dizer, cara, não, você não vai ter essa. Não vai ter. Não vai. Esse não vai ter. O respeito. Isso era uma coisa que eu sempre disse, quando saía da linha, eu dizia, olha, respeito. Não passe. Respeito. Os meus filhos foram saber de algumas coisas quando eles estavam maiores, porque eu evitava ao máximo, por eu ter, na minha casa eu tinha muitas discussões, eu não queria aquilo, eu não queria que eles vissem. Então, muitas vezes, a única coisa que me segurava é que eu não queria aquela cena. E você pode perguntar isso a eles. Uma vez que eu saí do sério, que eu falava para ele, para, não faz isso com as crianças, não faz. Ó, que eu vi, eu montei nas costas dele, enchi ele de murro e falei, solta as minhas crianças e não faça isso com as minhas crianças. Acho que é a única cena que vocês lembram, né? É essa, né? É a única, né? Aí, tá vendo? É a única que eles lembram. Porque não acontecia. Não acontecia. Não vou fazer. Eu não quero que veja. Não vou, vamos segurar as pontas. E eu não quero desrespeito. Aquela coisa que você dá um motivo para você é isso, você é... Não, isso é cilada. Isso aí é cilada. Perdeu o respeito? Tem que ter respeito. Espera aí, me respeite. Não, você quer perder o respeito, não tem respeito pela sua palavra, você quer fazer do teu jeito? Tudo bem, eu não vou. Então, eu não vou dar essa munição. Eu vou embora porque eu vou separar, porque eu vou fazer, eu vou pedir o divórcio. Nunca! Nunca. Não. Isso é estúpido. Vai lá e fala o que quer e depois, me desculpa. Não.
Não, isso... Então, a visão, você tem que ter uma visão para a sua vida. Você tem que ter uma visão para a sua vida. Você tem que ter uma visão para o seu casamento. Você tem que ter uma visão para a criação dos seus filhos. Eu queria que meus filhos respeitassem a palavra. Então, quando eu falava para eles, sábado, mamãe vai levar vocês e tal, eu cumpria. E quando eu dizia também, vou dar esse castigo, eu cumpria. E a minha autoridade era tão... Eu construí algo tão firme com eles, eu aprendi isso com a Bíblia, que quando eu dizia, eles sabiam. Eu entrava e dizia, busque a senta para mim. Eu não ia buscar senta. Muitas vezes o Mu dizia, pode ser só uma, dependendo do grau. Mas eu sempre gostei demais desses meninos. Agora, corrigir, tinha que corrigir. E às vezes eles falam comigo que eles brincam comigo, porque agora com o neto, né? Gente, eu não fazia... Mãe, você não lembra, mãe, o que você fazia? Mãe, você não lembra? Você batia assim. Não batia desse jeito, não, menino. Eu não lembro disso. De verdade, não lembro. Dizendo que eu batia. E agora eu não quero que ele corrija mais duro. Os dois falam, você batia, mãe. De vez em quando eles mandam esses vídeos, né, de mãe que não quer que bate no neto e aí o menino tem a memória dela com o chicote dando carista. Eles aprontam comigo também. Então eu falo, não precisa disso tudo. A visão é um negócio incrível quando você tem uma visão para a sua vida. Você sabe. Eu em casa, muitas vezes eram muitas situações financeiras e tal, eu tinha isso dentro de mim. Tá bem, não. Eu pago adiantado, eu compro o que eu posso. E sabe quando você vai estabelecendo o que você quer para o seu financeiro, até onde você vai? O que você quer para a criação dos seus filhos, que tipo de gente você quer? O que você quer para o seu casamento. Ah, mas o meu marido não contribui, a minha mulher. Alguém tem que se levantar e colocar um limite. Quando você cala, é só o outro que fala. Ele quer briga, ele vai brigar sozinho. Alguém tem que se levantar com uma decisão, a visão. Então a Bíblia fala, onde não há visão profética, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, onde não há visão, o povo perece. Onde não há uma revelação de como você deve viver alinhado com a palavra, você vai perecer. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Você tem que ter uma visão, você tem que chegar. Eu aconselho fazer isso. Sentar. E dizer, se o seu cônjuge está na mesma fé com você, que você, maravilhoso. Os dois sentam, nós vamos estabelecer, como nós vamos, a visão para o nosso casamento, a visão para a criação dos nossos filhos, para o nosso financeiro, para a nossa vida espiritual, é aquilo, é o nosso painel dos sonhos, porque a gente quer para o ano, mas agora para a vida, é determinar o futuro, assim vai ser. Nós não vamos ultrapassar isso aqui. Seu cônjuge não está na mesma fé, decida você. E assim, cubra ele. A Bíblia não fala que a mulher ganha o marido sem palavras, ela não precisa nem falar, o testemunho dela vai impactá-lo. Ele não vai ter para onde correr.
Se você pretende entrar num casamento, você já vai entrar agora melhor do que todos nós entramos. Você já entra com a visão estabelecida. Ó, para casar comigo é assim, filho. Minha filha. Essa é a minha visão de vida. Esse é o tipo de casamento que eu quero. Se você não está disposto a isso, não serve para mim. Essa história que depois a gente vê, não vê. Não vê, não dá certo. A pessoa de bem deixa herança para os netos. Ou seja, gerações são afetadas pelas nossas escolhas. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. O que você está fazendo agora vai afetar seus filhos, seus netos e assim por diante. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que pensaram no seu nome. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo, que é um memorial, e ficou atento à conversa deles. Ouvindo tudo, foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados, os nomes de todos que honravam o nome do Eterno. O que está dizendo aqui? Que ele está escutando o que eu estou falando e ele está anotando. Jesus não falou que por nossas palavras seremos justificados e por elas condenados? Condenados? Ele está anotando. Será que lá atrás você não fez bons planos e eles foram anotados e depois você se perdeu? Será que você também não fez péssimos planos e tudo foi anotado? Mas como Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, então vamos agora fazer esse reset. Vamos. Você zerou sua vida em Jesus, você vai começar uma vida nova. Então hoje você tem que lembrar que o que você fala, ele está anotando. Então quando você sentar com o seu cônjuge, com a sua família, primeiro com o seu cônjuge, para estabelecer o futuro de vocês. Ah, já estou casada há muito tempo. Olha, você está vivo, você não morreu? Seu coração está batendo? Você não tem que sobreviver e ir a trancos e barrancos. Você pode fazer uma risca no chão e dizer, vamos arrumar isso aqui. Vamos fazer o que nós não fizemos há 20, 30 anos. Vamos arrumar isso aqui. Porque Deus está anotando. E Ele vai cooperar, Ele vai nos ajudar ao cumprimento disso. Deus anota o que falamos e nos comprometemos. Então hoje o Espírito Santo está dizendo, comprometa-se com o sucesso do seu casamento. E isso afetará tudo ao seu redor. Tudo. Talvez muito, mas muitas coisas que você tem botado na cabeça, que não tem nada a ver com isso. E é. Acredita. É. Com certeza. Se está desalinhado, bagunçado, está travando o seu futuro, a sua vida, a sua realização. Vamos limpar o jardim. Seu casamento é como um jardim. E hoje é dia de tirarmos o mato, as ervas daninhas, que estão sufocando e impedindo esse jardim de fluir, crescer e encantar, e ser uma inspiração para os seus filhos, para os seus netos,
Não é lindo quando a gente ouve um filho falar assim, eu quero um casamento igual ao dos meus pais? Não é duro quando você ouve um filho falando assim, tudo que eu não quero é um casamento igual ao dos meus pais? Tudo que eu não quero. Ei, meus pais por muitos anos não tiveram um bom casamento, separaram, mas eles estão tendo um fim. E a marca que o meu pai tem deixado, ninguém tira dele. A forma como ele cuida da minha mãe. Apagou assim. Você só olha para ele e lembra do homem que está cuidando daquela senhora. Não faz muito tempo ela sofreu um AVC. Quase morreu. Deus a livrou, a trouxe de volta milagrosamente. Ela morreu e Deus a trouxe de volta. Praticamente sem sequelas. E eu vi um homem que eu nunca tinha visto. Eu não, toda a minha família. Então, meu pai fez muitas escolhas erradas, que eu nem vou investir tempo em falar nisso. Mas o homem que ele se tornou, e como ele a ama, a respeita, cuida dela, como eles estão terminando, é lindo de ver. É um exemplo. Então, nós só temos uma vida. Você só tem uma vida para viver. E se você quiser ter uma grande vida, você vai ter que se submeter à palavra de Deus. E não o que o mundo tem ensinado. Construa a sua vida fundamentada na palavra. E casamento para Deus, depois da sua salvação, é a coisa mais importante da sua vida. Não existe nada biblicamente que possa superar ou ultrapassar isso. E um casamento desalinhado da palavra, sem perdão, sem temor, sem respeito, vai bagunçar com toda a sua vida. Vai alterar seu financeiro, vai alterar a vida dos seus filhos, vai alterar o destino de vocês. Casamento vai exigir de você humildade, quebrantamento, perdão, renúncia. Negar a si mesmo. A verdade é que uma pessoa que decidiu viver um casamento à luz da palavra de Deus, eu tenho certeza que ela não vai para o inferno. Ela não vai. O casamento, ele te prepara para o céu. Você quer um meio mais, assim, seguro de você não se perder? Case-se e viva o casamento bíblico. Tenho certeza que o seu nome vai estar sempre no livro da vida. Se você temer a Deus mais do que qualquer outra coisa e honrar o princípio da aliança do casamento. Então, assim, levante-se hoje. Se nada mudar, nada mudará. Tenha uma postura madura para de espernear, agir como uma criança. Chega de imaturidade. Chega a história dos dois bicudos, a história dos dois imaturos, ou os dois feridentos. Então vamos parar com isso, curar. Que você pode perder todo o seu destino. Deus tem uma promessa grande para a sua vida, e a sua vida não deslanchar, não andar. E o problema está onde?
num casamento desalinhado. E não tem que ser assim. Deus quer a restauração do seu casamento, quer esse entendimento. E ainda que alguém diga, não, eu não sou casado, não quero casar, mas sei que você está aprendendo e eu tenho certeza que você vai poder, então, ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas só com base no que você está aprendendo. Porque a hora que você vê algo desalinhado, você vai dizer, o seu problema... Não, meu problema é esse e aquele. Não, 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 não. O que eu estou vendo aqui, o seu problema é seu casamento. Você precisa arrumar isso aí. Se você arrumar isso aí, você vai escancarar as janelas dos céus para você. Em nome de Jesus.